Tem alguém sem cabeça no teto, disse a criança, e a mãe olhou para cima e quase desmaiou. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, final de outubro, a névoa cobria os arredores murchos dos subúrbios como um grosso véu fúnebre. O táxi freou com um chiado e parou diante de uma casa antiga, tomada por musgo, com paredes manchadas como pele apodrecida. Isabela desceu, carregando a pequena Lúcia, adormecida em seu ombro. Ela olhou para o único lugar que conseguiu alugar depois do divórcio e da demissão, 2 semanas atrás. Bem-vinda ao inferno, murmurou, a voz seca. A porta de madeira rangia com um som arrepiante quando ela a empurrou. O ar dentro era denso, mofado, como se o tempo tivesse morrido ali. O teto estava manchado por infiltrações marrom escuras. Um canto escuro na sala parecia um poço sem fundo que engolia toda a luz. Lúcia esfregou os olhos, murmurou baixinho. Mãe? Onde estamos? É a nossa casa nova, meu amor. Isabela forçou um sorriso, mas seus olhos varriam o ambiente inquietos. A sala era espaçosa, mas fria como uma câmara de pedra. O piso de madeira afundava em certos pontos, rangendo mesmo com os passos leves de Isabela. Ela puxou a mala para dentro, encostou-a num canto e ligou o interruptor. A luz amarelada era fraca, trêmula, como se estivesse para apagar. O único vizinho por perto era um senhor na casa da frente. Ele não cumprimentou. Apenas observava fixamente atrás da cortina. Isabela acenou educadamente, mas ele virou o rosto, como se ela não existisse. O nome dele é João Almeida, dissera o antigo inquilino. Já é velho, surdo-mudo, vive calado, não incomoda ninguém. Isabela não pensou mais sobre isso. Estava ocupada demais limpando a camada de poeira espessa como cinzas e tentando acalmar Lúcia, a menina de 5 anos, tímida, quase não falava desde a separação dos pais. A primeira noite passou pesada. O vento uivava pelas frestas da porta, gemendo como um lamento. Cada passo de Isabela pelo chão de madeira era respondido pela casa com estalos profundos e inquietantes. Lúcia não conseguia dormir. Remexia-se até adormecer nos braços da mãe. Naquela noite, os rangidos não pararam. Vinham de algum lugar. Acima do teto. No terceiro dia, Isabela percebeu algo estranho. Desde que se mudaram, todas as noites havia barulhos por volta das 2 ou 3 da manhã. Sussurros misturados ao vento, como se alguém estivesse chamando um nome. Lúcia! Lúcia! Ela despertou assustada, o coração disparado. Mas ao olhar ao redor, não havia nada. Lúcia dormia encolhida, os lábios se mexendo suavemente. Pela manhã, Isabela perguntou. Você sonhou com alguma coisa ontem? Lúcia balançou a cabeça e voltou ao silêncio. Na quinta noite, às exatas 3h17, Isabela foi acordada por mãos geladas a puxando. Mãe! Mãe! Lúcia tremia, apontando para o teto. Mãe viu. A mulher sem cabeça. O coração de Isabela quase parou. Ela seguiu o dedo da filha. O teto escurecido, úmido. Nada além disso. Foi só um sonho, meu amor. Não tem nada. Não, ela me olhou. Ela não tinha cabeça. Mãe. Isabela abraçou a filha com força, engolindo o medo. Não podia se desesperar. Não agora. A partir daquela noite, Lúcia acordava sempre às 3h17. E sempre dizia a mesma frase, com a voz trêmula. Mãe. A mulher sem cabeça no teto. No começo, Isabela achava que era fruto da mudança repentina de ambiente. Mas com o passar dos dias, algo parecia realmente errado. Lúcia começou a desenhar figuras estranhas, rabiscadas, todas com a imagem da mulher sem cabeça. Mãos longas, ensanguentadas, grudadas no teto como uma aranha à espreita. Naquela noite, os passos foram mais nítidos do que nunca leves, mais ritmados, diretamente acima da cabeça. Mas a casa não tinha sótão. O teto era colado ao telhado de telhas. Isabela olhou para cima, engoliu seco. Nem respirava direito. E então, outro som. Um sussurro bem próximo ao ouvido. Filha. Ela se levantou num salto. Acendeu todas as luzes. Nada. Abriu a janela, tentando acalmar os nervos com o ar frio da madrugada. Mas do outro lado da rua, o Sr. João Almeida estava ali, atrás da vidraça, encarando-a fixamente. Sem piscar. Quando seus olhares se cruzaram, ele virou-se e fechou as cortinas. Uma semana depois, Isabela subiu numa escada, tentando verificar o teto.
Havia uma fresta minúscula, mas suficiente para ver, um reflexo de luz vindo de dentro. Ela apontou a lanterna. O feixe atravessou a poeira, e parou num olho humano, arregalado, encarando-a pela fenda. Isabela gritou. Caiu no chão, a lanterna voou para longe. Desmaiou. Quando recobrou a consciência, tudo estava vazio. A polícia veio após a ligação dela. 2 agentes, um chamado Roberto, a outra Beatriz, vasculharam todo o teto. Não encontraram nada. Não há sótão. Nenhum sinal de invasão, disse Roberto. Pode ser uma alucinação. Ambiente novo, pressão psicológica, madrugada, o cérebro prega peças, acrescentou Beatriz, suavemente. Isabela reagiu com veemência. Eu sei o que eu vi. Era um olho vivo e estava me olhando. Roberto fez anotações, com um olhar cético. Isabela sabia que eles não acreditavam. Lúcia se retraía cada vez mais. Começou a murmurar frases sem sentido, repetitivas, como se estivesse em transe. Ela rasteja no teto. As unhas são como ganchos. Isabela já não conseguia dormir. Vomitava no meio da noite, a mente em névoa. Às vezes ficava horas em pé na sala, encarando o canto escuro. Um dia, percebeu manchas vermelhas escuras escorrendo pela parede, perto do teto. Parecia um sangue seco. Limpava, mas no dia seguinte, voltavam. Ela passou a trancar todas as portas com cuidado, trincos, trancas, correntes. Mas toda manhã, a porta dos fundos estava entreaberta, como se alguém tivesse entrado e saído. Isabela perguntou a Lúcia. Foi você quem abriu a porta? Lúcia balançou a cabeça. Os olhos, sem vida. Numa noite, um grito agudo ecoou do banheiro. Mãe! Isabela correu, encontrou Lúcia sentada no chão, tremendo. Ela desceu do teto. Ela acariciou meu cabelo. Ela perguntou. Onde está a cabeça da sua mãe? Isabela quase desmaiou. Abraçou a filha, tremendo da cabeça aos pés. O medo agora não era só ruído ou imagem, era invasão, algo tocando no corpo da filha. No dia seguinte, havia uma caixa de madeira velha na porta. Ela abriu. Dentro, uma boneca sem cabeça, cabelo emaranhado e manchas de sangue seco. Isabela olhou para a casa em frente. João Almeida estava ali, desta vez, não fingia, encarava diretamente. Seus lábios se moviam, sussurrando algo, inaudível. Isabela segurou a boneca sem cabeça, as mãos tremendo. Jogou no lixo, mas seus dedos ficaram manchados de vermelho. Lavou por minutos sob a torneira, mas a pele continuava coçando. Quando levantou os olhos para o espelho, viu algo se arrastando no teto atrás de si. Virou-se de súbito, nada ali. Lúcia entrou, olhar vazio. Mamãe jogou minha amiga fora. Amiga? Qual? A boneca. A senhora deu para mim. Ela disse que também já perdeu a cabeça. Isabela estremeceu. Você não pode aceitar coisas de estranhos, Lúcia. Mas ela não é estranha. Você já viu ela? Lúcia não respondeu. Saiu do quarto como se a pergunta da mãe não existisse. Naquela noite, um choro ecoou da sala. No começo parecia um gato. Mas logo se alongou, rouco e angustiado, como de uma mulher sendo estrangulada, tentando gritar. Isabela acordou às 2h56, suando frio. Pegou o celular, caminhou silenciosamente até a sala. O choro a guiava até o canto escuro. Não acendeu a luz. Tinha medo que a luz irritasse o que quer que fosse. Os sussurros se aproximaram, claros como nunca a poucos centímetros do rosto. Lúcia! Lúcia! Sou eu, mamãe! Isabela gritou, acendeu a luz, a sala estava vazia. Olhou para o canto escuro. Nada. Mas logo abaixo do assoalho de madeira, bem perto dali, havia um arranhão comprido como se alguém tivesse usado unhas para rasgar de dentro para fora. Na manhã seguinte, Isabela decidiu instalar uma câmera escondida no alto do armário, com a lente voltada diretamente para o teto da sala. Ela não contou nada a Lúcia. A ciência vai responder, murmurou para si mesma, tentando encontrar alguma explicação lógica em meio a todo aquele caos. O dia passou num silêncio sepulcral. Lúcia continuava desenhando a mulher sem cabeça, agora acompanhada de crianças sem boca, penduradas por cordões vermelhos vindos do teto. Isabela proibiu a menina de continuar, mas Lúcia apenas sorriu suavemente e passou a desenhar nos guardanapos, nas costas das cadeiras, até com o dedo usando água na superfície do vidro.
Naquela noite, Isabela fingiu dormir cedo. Na manhã seguinte, ela retirou o cartão de memória e passou o vídeo para o computador. A gravação era escura, a iluminação ruim, mas o suficiente para ver que o teto, a princípio, estava quieto, nada fora do normal. Às 3:16 da madrugada, o teto de repente se moveu. Como se algo tivesse rastejado por ele. Então, do canto esquerdo da tela, uma figura branca surgiu rastejando no teto sem cabeça, com as mãos longas e ensanguentadas se arrastando. Rastejava devagar, como se espreitasse. Quando se aproximou da lente, as mãos tocaram a câmera. O sangue escorreu, e então, desapareceu. Isabela prendeu a respiração. Não conseguia piscar. Quando o vídeo terminou, suas mãos tremiam tanto que deixou o computador cair. Ela caiu em prantos. Os soluços presos na garganta pareciam reverter e sufocá-la. Mas a razão sussurrava. Ninguém vai acreditar em você, Isabela. Ela tentou buscar ajuda. Foi novamente à delegacia. Relatou tudo, inclusive o vídeo. Mas o policial de plantão apenas franziu a testa. A senhora tem histórico de acompanhamento psicológico após o divórcio, correto? Isabela cerrou os punhos. Isso não é alucinação. Eu tenho prova aqui. Ele assistiu ao vídeo, expressão fria como pedra. Isso pode ter sido manipulado. Vamos registrar. Mas temo que não há base legal para investigar seu vizinho por causa de um vídeo assim. Não foi manipulado. Eu nem sei como fazer efeitos especiais. Senhora Isabela, ele a olhou, o tom de voz mais suave, mas ainda cheio de reserva. Meu conselho, procure novamente seu terapeuta. Pelo bem da sua filha. Ela ficou paralisada. Na volta para casa, cruzou com o olhar de Dona Carmo, a mulher que vendia verduras na esquina da feira. Ela olhou para Isabela como quem vê alguém prestes a morrer. Você está morando naquela casa cinza, não é? Perguntou Carmo. Sim. Por quê? Houve alguém que viveu lá. Ela tinha uma filha que desapareceu. A polícia nunca encontrou o corpo. A mulher se enforcou na sala numa noite de chuva, coberta de sangue. Dizem por aí. Eu não quero ouvir, desculpe, interrompeu Isabela, apressando o passo. Sentia como se sua pele estivesse sendo arrancada aos pedaços. Ao chegar em casa, Lúcia estava no quarto, em silêncio. O que foi, meu amor? Ela tá brava com a mamãe, sussurrou a menina. Para de falar besteira. Ela disse que a mamãe não acredita em mim. E que não gosta de quem não acredita. Ela disse que a mamãe logo não vai ter mais cabeça para pensar. Isabela caiu de joelhos. Gritou. CH. Não existe ela. É só um velho doente do outro lado da rua. Lúcia arregalou os olhos. Não. Ela não é o Sr. João Almeida. Ela mora dentro da parede. Isabela trancou todas as portas, colocou trincos extras, encostou cadeiras contra a porta dos fundos. Não tirou os olhos de Lúcia nem por um minuto. Mas naquela noite, por volta das 2:49 da manhã, um som áspero dentro da parede fez com que ela se sentasse na cama de repente. Era como unhas arranhando o cimento. Ela encostou o ouvido na parede perto do canto escuro, ouviu gemidos, gritos, e uma risada infantil vinda de algum lugar dentro da parede. Lúcia ainda dormia, mas murmurava. Ela achou o caminho. Ela disse que vai descer do teto. Isabela tapou os ouvidos, murmurando. Não. Não tem nada. É só imaginação. Um som suave ecoou. Mamãe. Desta vez não era da sua filha. Veio da parede. Na manhã seguinte, ela decidiu procurar o Sr. Jairo Moraes, o proprietário da casa, que trabalhava numa imobiliária antiga a quase 15 quilômetros do centro de São Paulo. Ele estava sentado atrás da mesa, expressão apática. Quero rescindir o contrato. Aquela casa não é segura. A senhora quer quebrar o contrato antes do prazo. Está tudo claro nas cláusulas. Multa de 3 meses de aluguel, mais taxa. O senhor não entende. Tem algo errado naquela casa. Pode ter alguém invadindo. Suspeito do vizinho. Jairo franziu a testa. O senhor João Almeida? Ele mora ali há 10 anos. Nunca deu problema. Se a senhora não aguenta, pode entrar com processo por sua conta e risco. Isabela afundou na cadeira. Eu não tenho mais dinheiro. Então pare de me incomodar. À noite, Isabela recebeu uma mensagem anônima. Ela não quer sair de casa.
Se você insistir, sua cabeça será a primeira a ser levada. Ninguém sabia de onde veio. Ninguém respondeu. Ela não contou a Lúcia. Mas a menina parecia perceber. Ela me contou que a mamãe vai morrer, disse Lúcia, sem tirar os olhos do caderno. Ela disse que vai mostrar quem ela é de verdade. Naquela noite, Isabela trancou tudo. As duas dormiram juntas na cama, com a luz acesa. Mas o ar estava tão frio que ela conseguia ver sua própria respiração. Lúcia adormeceu em seus braços. Isabela mantinha os olhos no teto. O relógio marcava 3:16. 3:17. A lâmpada piscou. E se apagou. O teto começou a sangrar. Um filete vermelho escorria da fresta entre duas placas de gesso, pingando sobre o cobertor. Isabela ficou paralisada. Um som ofegante ecoou bem ao lado da cama. Ela levantou a cabeça e viu a silhueta de uma mulher sem cabeça rastejando pelo teto, o sangue escorrendo do pescoço decepado. Isabela ficou dura como pedra. Não conseguia gritar, respirar, nem piscar. No teto, a criatura horrenda se arrastava lentamente, o sangue gotejando no chão, as mãos longas e ensanguentadas deslizavam pelas frestas como uma lagarta gigante. O cheiro de sangue fresco invadiu suas narinas. Mamãe! Lúcia chamou baixinho. Isabela imediatamente cobriu os olhos da filha e puxou o cobertor sobre ambas. Apertou os olhos, repetindo mentalmente como um mantra, não tô vendo, não tô vendo. Só muito tempo depois, quando o relógio marcou 4 ou 5, os sons cessaram. O quarto ficou em silêncio como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Isabela acordou com os olhos inchados. Correu para o banheiro, olhou-se no espelho. As olheiras estavam profundas como buracos. Mas pior ainda. Havia uma marca roxa no pescoço, como dedos que a estrangularam por minutos. Ela não lembrava de ter tocado no próprio pescoço. E não havia mais ninguém na casa. Ninguém. Se não contarmos com ela. Lúcia não quis tomar café. Sentada, pegou um lápis e começou a desenhar na madeira da mesa da cozinha. O que você tá desenhando, meu amor? Lúcia não olhou para a mãe. Respondeu num sussurro. É a cabeça da mamãe. Ela disse que é melhor eu me acostumar com ela. Isabela congelou. Sobre a mesa, havia um desenho de uma cabeça de mulher, cabelo desgrenhado, olhos arregalados, boca aberta em choque, sangue escorrendo do pescoço, tudo traçado com linhas curtas, trêmulas, mas assustadoramente detalhado. Naquela tarde, Isabela procurou uma senhora chamada Dona Maria, a única, segundo Carmo, que ainda tinha coragem de olhar diretamente para aquela casa. Dona Maria estava sentada numa cadeira de palha, os olhos turvos mas estranhamente vivos. Você é a nova moradora da Casa Cinza, não é? Ela falou, sem nem perguntar primeiro. Isabela assentiu. A senhora sabe de alguma coisa sobre ela? Dona Maria ficou em silêncio por alguns segundos, então disse. Muitos anos atrás, uma mulher morou lá. O marido abandonou. A filha morreu pequena. A mãe enlouqueceu. Dizem que ela andava pela casa falando com uma cabeça de porcelana, chamando aquilo de Pequena Lúcia. Isabela engasgou. Lúcia. Naquela noite, ela cortou o próprio cabelo com uma navalha e se enforcou, bem ali onde fica o canto escuro, murmurou a menina. Não pode ser. A polícia veio. O corpo já estava em decomposição há dias. Nunca encontraram a cabeça de porcelana. Até hoje ninguém sabe para onde ela foi. Isabela se levantou. Sentia o ar ficar espesso, como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Dona Maria a acompanhou com o olhar e disse em voz baixa. Se você tem uma filha, não a deixe sozinha por muito tempo. Naquela noite, Isabela resolveu revirar os objetos antigos no armário de despejo atrás da cozinha. Queria encontrar algo que provasse que tudo aquilo não era só coisa da sua cabeça. No fundo do armário, encontrou uma caixa de lata enferrujada. Dentro havia uma fita de vídeo antiga, com o rótulo desbotado. Só dava para ler um trecho. Lúcia. O coração de Isabela acelerou. Ela não tinha um videocassete, mas se lembrou que Dona Carmo colecionava equipamentos antigos. Na manhã seguinte, levou a fita até Carmo. A senhora ainda tem um aparelho de vídeo antigo? Tenho. Mas essa fita é bem velha, pode nem funcionar. Isabela assentiu. Eu preciso tentar. Carmo ligou o aparelho. A imagem tremia, cheia de chiados. Depois, surgiu uma imagem turva.
Uma menininha de uns 4 anos, cabelo curto, rabiscava na parede. Uma voz feminina atrás da câmera perguntava: Lúcia pequena, o que você está desenhando? A menina se virou e Isabela sentiu o sangue gelar. Aquele rosto era idêntico ao de sua Lúcia. Cada traço, cada expressão. Mas havia algo morto ali. Algo gelado. Um espelho sombrio. A tela ficou preta. De volta para casa, Lúcia estava cada vez mais estranha. Já não brincava, não comia, não falava. Certa vez, Isabela a viu parada diante da parede, sussurrando alguma coisa. Está falando com quem, filha? Lúcia se virou, os olhos vermelhos. Com ela. Ela disse para a mamãe não tentar fugir de novo. Que a mamãe não vai conseguir. Numa tarde, Isabela saiu para pegar a correspondência. Quando voltou, viu a porta dos fundos escancarada. Lúcia não estava no quarto. Isabela chamou por ela várias vezes, sem resposta. Saiu correndo pela casa. E então, do banheiro, ouviu uma risadinha infantil. Abriu a porta. Lúcia estava sentada dentro da banheira cheia de água. Ao lado dela, mais uma boneca sem cabeça, de cabelo emaranhado e mãos cobertas de sangue. O que você está fazendo? Lúcia olhou para a mãe com um olhar vazio. Ela mandou eu ensinar a boneca a nadar. Igual a cabeça da mamãe, que vai boiar aqui dentro. Isabela gritou, puxou a filha, atirou a boneca longe. A menina se debatia. Não encosta. Ela tá olhando para você. Ela tá. Em cima. Lúcia berrou, olhando para o teto do banheiro. Isabela olhou para cima. Um filete de sangue vermelho escorria entre as vigas. Isabela desabou. Caiu no chão da sala, mãos na cabeça. O som de respiração, arranhões, sussurros a cercava. Ligou para Tomé, um antigo colega de escola que agora era técnico em informática. A voz dela era um sussurro. Me ajuda. Analisa esse vídeo que eu gravei aqui em casa, vê se é real. Manda pra mim. 1 hora depois, Tomé ligou de volta. A voz dele estava tensa. Tem algo estranho aqui. Ainda não posso afirmar. Parece uma interferência digital. Mas preciso examinar melhor. Onde você tá? Na Casa Velha. Rua da Pedra, número 18. Tomé ficou em silêncio por alguns segundos. Isabela. Sai daí agora. Eu não posso. Minha filha. Não fique aí mais nenhuma noite. Eu vou até aí no fim de semana. Não confie em ninguém de fora. Não fale com os vizinhos. Quando Isabela desligou, viu na parede atrás do sofá uma frase escrita com sangue. Ninguém vai te salvar. Abaixo, uma mancha comprida como se uma mão ensanguentada tivesse escorrido por ali. Ao ver aquilo, Isabela desabou. Não gritou. Não entrou em pânico. O silêncio era mais aterrador que qualquer grito. Como se seu corpo tivesse aceitado, isso é real. A casa, os fenômenos, a loucura, tudo era real. Abraçou Lúcia durante toda a noite, os olhos fixos nas paredes. As luzes da casa piscavam como se acompanhassem cada respiração trêmula delas. Às 2h46 da madrugada, os sinos de vento do alpendre começaram a tilintar mesmo sem vento. Às 3h01, a pia da cozinha jorrou água sozinha. E às 3h17, como de costume, Lúcia se sentou na cama e olhou fixamente para o teto. Ela chegou, mamãe disse com a voz rouca. Isabela tentou cobrir os olhos da filha, mas Lúcia riu baixinho. Ela não precisa de cabeça para ver. Ela vê com as mãos, mamãe. Na manhã seguinte, Isabela não levou Lúcia à creche. Não podia deixá-la sozinha. Nem por um segundo. Tomaram café em silêncio. Isabela tentou escrever para Tomé no celular, mas suas mãos tremiam demais. De repente, Lúcia pousou a colher na mesa e disse, sem emoção. Ontem ela pegou um pouco do meu cabelo. Isabela sufocou. Oh? O quê? Lúcia apontou para a nuca. Faltava uma mecha cortada limpa, deixando uma clareira nítida. Liso, como se feito com tesoura profissional. Mamãe. Ela disse que vai usar meu cabelo para costurar a cabeça da mamãe de volta. Isabela quase perdeu a razão. Ligou novamente para a imobiliária, exigindo rescisão contratual. Mas o atendente respondeu friamente. A cláusula é clara. Se a senhora não pode pagar a multa, procure um advogado. Essa casa é perigosa. Alguém entra aqui à noite, assusta minha filha. A senhora tem provas? Eu tenho gravações.
Vídeos não são provas se podem ser forjados. Lamento, senhora Isabela. A ligação terminou com um bip seco. Mais tarde, saindo para comprar comida, ela tentou manter a sanidade. Ao atravessar a rua, olhou inconscientemente para a casa do Sr. João Almeida. O portão de madeira estava fechado. Mas havia algo diferente. Ela se aproximou. Espiou por entre a cerca. Uma cabeça de boneca. Cravada de cabeça para baixo na estaca da grade, sangue seco escorrendo dos olhos. Isabela recuou com um pulo. No mesmo instante, o Sr. João Almeida abriu a porta. Saiu segurando uma chaleira prateada. Não disse nada. Apenas ficou ali, parado, olhando fixamente para ela. Sem piscar. O que diabos o senhor tá fazendo? Gritou Isabela. Ele sorriu. Um sorriso leve, mas frio como pedra. E entrou novamente em casa. Naquela noite, Isabela empurrou móveis contra as portas, colocou uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Ligou todas as luzes. Deixou uma música suave tocando, tentando manter a lucidez. Lúcia adormeceu no sofá, abraçada a um coelhinho de pelúcia. Isabela ficou sentada de frente para ela, olhando cada canto da casa. Já era a terceira noite sem dormir. As veias sob os olhos pareciam prestes a explodir. Tudo acontecia sempre por volta das 3 da madrugada. Na manhã seguinte, Isabela decidiu arriscar e levou o novo vídeo a outra delegacia, a 6 quilômetros dali onde, esperava, não tivessem seu histórico psicológico. A policial que a atendeu se chamava Inês. Assistiu ao vídeo, com expressão concentrada. Parece que tem algo se movendo sim. Mas a imagem é muito ruim. Tem certeza que não mexeu em nada? Claro que não. Eu nem sei usar esses programas. Inês assentiu, anotando. A senhora suspeita de alguém? O vizinho da frente. O senhor João Almeida. Ele me observa, deu uma boneca sem cabeça para minha filha. Acho que ele invade a minha casa de alguma forma. Você tem câmeras de vigilância ao redor da casa? Perguntou Inês. Isabela travou. Ela ainda não havia instalado câmeras externas. Não. Mas tenho certeza de que... Inês a interrompeu. Podemos investigar, mas precisamos de provas mais concretas. Isabela sentiu a garganta apertar. Ninguém acredita em mim. Ninguém. Inês a olhou com compaixão. Eu acredito que você está com medo de verdade. Mas para podermos agir legalmente, precisamos de dados mais objetivos. Vou registrar este boletim. E... mantenha atenção sobre sua filha. Ela está apresentando comportamentos bastante incomuns. Isabela voltou para casa, arrasada como uma derrotada. Ao entrar, sentiu algo estranho. Lúcia não estava no quarto. A porta dos fundos. Escancarada. Lúcia! Gritou Isabela. Nenhuma resposta. Correu até o quarto. Vazio. Banheiro. Vazio. Cozinha. Lúcia estava sentada à mesa, segurando uma pequena faca de frutas. À sua frente, uma tigela. Dentro. Estavam fios do próprio cabelo. Lúcia! O que você está fazendo? Lúcia levantou a cabeça, olhar vazio. Ela disse que eu precisava fazer um sacrifício para manter a mamãe aqui. Senão, iam levar a cabeça da mamãe. Isabela arrancou a faca da mão da filha e chorou. Não. Ninguém vai levar a cabeça da mamãe. Ninguém vai tirar nada da gente, entendeu? Lúcia encarou, os olhos marejados, pela primeira vez em dias, demonstrando emoção. Mas... a mamãe não tá vendo? Ela tá aí, atrás da mamãe. Isabela congelou. Todos os poros de seu corpo se abriram. Virou-se num pulo. Quase sem respirar. Nada. Ninguém atrás. Mas o ar havia mudado. Denso como poeira, gelado. Um leve cheiro de sangue pairou no ambiente como uma lembrança de massacre. Lúcia ainda segurava a tigela de cabelo, sussurrando. A mamãe não vê. Mas eu vejo. Ela rasteja ao redor da mamãe toda noite. Isabela pegou a filha pela mão, tentando manter a calma. Vamos sair daqui. Agora. Esqueça o contrato, esqueça o dinheiro. Não vai dar certo, disse Lúcia, levantando os olhos. Elas deixaram a casa ainda ao amanhecer. Isabela pegou um táxi até o apartamento de Camila, a única amiga com quem ainda tinha coragem de contar. O apartamento de Camila era pequeno, mas limpo, arejado e cheio de luz. Isabela quase chorou ao entrar.
Camila a abraçou. Meu Deus, Isabela, você está com cara de quem já morreu. O que aconteceu? Isabela contou tudo à casa, o Sr. João Almeida, o canto escuro, os sonhos repetidos de Lúcia. Contou em tom monótono, como se narrasse a história de outra pessoa. Camila a observou por um tempo. Você precisa de um hospital. Um lugar seguro, onde possam cuidar de você e da Lúcia. Não. Não há tempo. Aquilo está nos seguindo. Quer a minha cabeça. Olha. Eu acredito que você esteja com medo. Mas se os outros acharem que você está fora de si, podem tirar a Lúcia de você. Isabela abaixou a cabeça. As lágrimas caíram no travesseiro. Lúcia ficou sentada no sofá, em silêncio. Mas desenhava. Ainda era a mulher sem cabeça. Naquela noite, quando todos dormiam, Isabela acordou às 3h17. Um impulso a fez acender a luz. Lúcia não estava mais no sofá. Isabela levantou num salto, procurou por toda parte. Na cozinha, ouviu um sussurro. Correu até lá e congelou. Lúcia estava de pé no meio da cozinha, olhos fechados, murmurando. Ela disse. A cabeça da mamãe vai cair como uma bola. Vai rolar debaixo da cama. Isabela abraçou a filha, sacudindo-a. Lúcia. Escuta a mamãe. A menina abriu os olhos. Você chegou tarde demais. E desmaiou. Na manhã seguinte, Isabela decidiu voltar para casa, apesar da forte oposição de Camila. Não. Você está obcecada. Fique longe daquele lugar. Tomé vai chegar hoje à tarde. Ele pode verificar os aparelhos. Se tiver algo errado, essa é a única chance de provar. Você não precisa provar nada. Você precisa estar segura. Isabela segurou o ombro da amiga. Eu não posso continuar fugindo. A Lúcia. Ela não aguenta mais. Camila encarou por um momento, depois entregou a chave do carro. Quero você de volta aqui esta noite. Entendeu? Naquela tarde, Isabela e Lúcia voltaram à Rua da Pedra, 18. A casa exalava um frio cortante assim que a porta se abriu. A luz do sol se detinha no limiar, como se temesse entrar. Lúcia agarrou a blusa da mãe, sussurrando. Ela sabe que voltamos. Ela tá sorrindo. Está tudo bem. Mamãe está aqui. Um rangido ecoou no canto escuro da sala sem vento, sem ratos, era ela. Tomé chegou às 16h40, trazendo uma mochila cheia de equipamentos, detector de frequência, medidor de interferência, computador, luz infravermelha. Isabela. Isso não é brincadeira. Se alguém está projetando imagem ou som, eu descubro. Se não, você precisa sair daqui para sempre. Só quero saber que não estou louca. Tomé começou a checar o teto, o canto escuro, as frestas perto do duto de ar. Conectou os aparelhos na tomada, os olhos cada vez mais tensos. Tem interferência de alta frequência aqui. Muito incomum. Quer dizer o quê? Não sei ainda. Mas se alguém usou alto-falantes direcionais ou geradores de som ultrassônico, dá para simular sons em pontos específicos da casa. E a imagem? Tomé ergueu os olhos. Você colocou a câmera no teto, certo? Me mostra o vídeo. Isabela passou o arquivo. Tomé analisou, franzindo a testa. É formato de compressão padrão, sem edição visível. Mas a parte da sombra branca rastejando no teto, tem algo errado. Ele fez retroceder, digitou alguns comandos, e concluiu. Não é o vídeo original. Tem imagem sobreposta. Uma manipulação quase invisível. Isabela se levantou de súbito. Você tem certeza? Tenho. Alguém está usando tecnologia avançada para criar alucinação. O coração de Isabela batia forte. Foi o João Almeida. Tomé apertou firme a alça da mochila. Ainda não posso afirmar. Mas se ele instalou esses dispositivos no teto, deve haver um acesso. Lúcia gritou do banheiro. Mãe. Eles correram até lá. A porta do banheiro havia se trancado. Lá dentro, o som da água transbordando. Lúcia gritava. Mãe. Ela tá me puxando. Ela tá debaixo da banheira. Isabela esmurrava a porta. Estava trancada. Tomé puxou ferramentas e em poucos segundos arrombou a fechadura. Lúcia estava encolhida dentro da banheira. A água quase transbordava embora a torneira estivesse fechada. Ela tremia, encharcada, chorando. Ela disse. Se eu gritasse de novo, ela cortaria minha cabeça.
Tomé olhou para o fundo da banheira, o ralo soltava pequenas gotas de sangue. Impossível. Isabela pegou a filha nos braços, apertando forte. Virou-se para Tomé, quase implorando: me ajuda. Por favor. Antes que ela mate minha filha. Ao cair da noite, Tomé instalou uma câmera 360 graus no canto da sala, sensores de movimento e som. Conectou tudo ao gravador e começou a revisar cada viga do teto. E encontrou algo estranho. Uma tábua de madeira mal encaixada. Tomé forçou e abriu uma fresta do outro lado, um compartimento entre o teto e o telhado. Ele apontou a lanterna e ficou imóvel. Isabela. Olha isso. Ela espiou. Havia um vão estreito, suficiente para alguém magro passar por ali. Cabos elétricos. Microcâmeras. Alto-falantes ultrassônicos presos nas paredes. Isabela quase não acreditava no que via. Meu Deus! Então realmente tem alguém. Tomé murmurou. Isso não é obra de um velho aposentado. Isso é equipamento profissional. Um barulho. A porta dos fundos. Escancarada. Isabela puxou a faca. Tomé ligou o flash. Ninguém no quintal. Mas havia algo sobre a mesa do lado de fora. Uma foto antiga. De uma garotinha. Em pé, bem em frente àquela mesma casa. No verso da foto, havia uma anotação escrita à mão. Lúcia sempre pertencerá a este lugar. Isabela apertou a fotografia com tanta força que seus dedos começaram a tremer como se fossem se partir. Virava-a de um lado para o outro, a luz da casa iluminando o rosto da criança na imagem, era Lúcia. Não havia dúvida. A mesma boquinha pequena, os olhos grandes e redondos, o vestido branco bordado com flores lilazes que a própria Isabela comprara num brechó perto da Praça da Sé. Não pode ser. Ela sussurrou, a voz rachada. Essa foto nunca foi tirada. Tomé se aproximou, pegou a foto e analisou sob a luz. Sua expressão se fechou. Esse tipo de papel fotográfico foi produzido há pelo menos 15 anos. A tinta, a moldura. Tudo é antigo. Falsificar isso daria muito trabalho. Isabela levou as mãos à cabeça. Minha filha não pode ser parte dessa casa. Eu dei à luz no Hospital das Clínicas de São Paulo, no dia 13 de fevereiro. Eu ainda tenho a certidão de nascimento. Tomé pousou a mão no ombro dela. Isso é claramente uma armação. Alguém está tentando apagar a linha entre realidade e delírio. Fazer você duvidar da própria memória. Você acha que foi o Sr. João Almeida? Ainda não temos prova suficiente. Mas uma coisa é certa. Alguém está por trás de tudo isso. Naquela noite, instalaram mais uma câmera no quarto de Lúcia e sensores de movimento no corredor e na cozinha. Isabela tentou convencer a filha a dormir. Por volta das 2h38, enquanto Tomé monitorava os equipamentos, o sensor da cozinha acusou movimento. Ele pegou a lanterna. Isabela levou uma faca de fruta. Caminharam em silêncio. Nada. A luz piscou uma terceira vez. Uma quarta. O sensor voltou a apitar, desta vez, no corredor. Tomé girou a câmera para o local. E então viram na tela uma figura branca rastejando no teto, sem cabeça, com mãos ensanguentadas arrastando-se como tentáculos. Isabela tapou a boca para conter o grito. Tomé inseriu o cartão na gravadora, mãos trêmulas. Isso não é reflexo. Não é edição. Está realmente dentro do quadro da câmera. Está andando no teto. Lúcia saiu do quarto, olhos fechados. Eu sonhei que ela pendurava a cabeça da mamãe na estante. Isabela abraçou a filha e gritou. Nós temos que sair daqui agora. Tomé recolheu os equipamentos. Em 2 minutos, já estavam correndo em direção ao carro. Mas ao abrir a porta da frente, algo os impediu de sair. Uma cortina fina, de origem desconhecida, flutuava no ar. Estava encharcada de sangue e gelada. Nela, letras tortas escritas à mão diziam: ninguém sai sem devolver a cabeça. Isabela atravessou o tecido com um golpe, puxando a filha. O vento soprou forte atrás deles, como milhares de sussurros formando uma maldição. Chegaram ao apartamento de Camila por volta das 4 da manhã. Ela abriu a porta de pijama, horrorizada ao ver os 3 com rostos pálidos como cera. Meu Deus! O que aconteceu? Não pergunta nada, só deixa a gente entrar. Isabela falava como uma sonâmbula. Lúcia ficou muda durante todo o trajeto. Só falou já deitada nos braços da mãe, na sala de estar de Camila.
Mamãe. Ela não conseguiu nos seguir. Porque ela não tem pernas. Tomé revisou todos os vídeos. Desta vez, encontrou algo diferente, um ângulo de câmera no corredor captar a silhueta de uma figura baixa e robusta parada aos pés da escada. Não era uma sombra no teto. Era alguém. Parado ali. Observando, em silêncio. Ao ampliar o rosto borrado, Tomé ficou paralisado. Isabela. Olha isso. Na tela aparecia o rosto do Sr. João Almeida. Os olhos negros, fundos como carvão, e um sorriso, em uma das mãos, algo que parecia a cabeça ensanguentada de uma boneca. Na manhã seguinte, Isabela e Tomé foram à delegacia novamente, desta vez falaram direto com o delegado responsável pela área, Gabriel Ferreira. Tomé apresentou todos os dados. Fotos, vídeos, medições de interferência, imagens do Sr. João Almeida dentro da casa deles, sem ter sido convidado. O delegado Ferreira assistiu tudo e assentiu. Ainda não posso autorizar uma busca imediata, mas vou designar uma equipe para vigiar. Tomé se exaltou. Então só vão agir quando a menina estiver morta. Ferreira suspirou. Entendo a gravidade. Mas se tudo for real, estamos lidando com alguém extremamente sofisticado. Isabela apertou os punhos. Ele já nos torturou o suficiente. Ferreira concordou. Vou colocar vigilância na rua. Por agora, fiquem em um lugar seguro. Eles voltaram à casa antiga em alta velocidade. A casa parecia esperar por eles. A porta entreaberta. Luzes acesas. Quando Tomé entrou por último, parou de repente. Espera, tem algo diferente. O teto. Todos olharam para cima. O teto estava aberto. Uma grande tábua havia sido removida. Dentro do vão, havia dezenas de fotos tiradas à noite. De vários ângulos. Em cada uma, Isabela e Lúcia dormindo, com nitidez assustadora. No verso das fotos, anotações escritas à mão. Noite 1. Isabela virou para o lado esquerdo. Noite 4. Lúcia teve falta de ar às 3:14. Noite 9. Gravei choro de Lúcia às 2:57. Tomé puxou uma tábua falsa na parede. Atrás dela, havia uma placa de circuito eletrônico, conectada a microcâmeras, caixas de som direcionais, cabos de rede enrolados como teias. Tomé ligou o rastreador. Meu Deus! O sinal ainda está transmitindo. De algum lugar aqui por perto. Isabela recuou. Da casa dele. Lúcia levantou os olhos, sussurrou. Ele não é uma pessoa. Ele é os olhos dela. Assim que ela terminou de falar, a casa inteira tremeu levemente, como se um vendaval passasse por dentro, mas do lado de fora, o clima estava calmo. Tomé arrancou os cabos do painel. A gente precisa sair daqui. Agora. Isabela agarrou Lúcia e correu com Tomé. Mas, ao chegarem na porta da frente, ela bateu com força. Estava trancada. O trinco girava sozinho, clicando, como se mãos invisíveis o travassem. As luzes piscaram. Uma voz feminina sussurrou por todas as paredes. Fiquem comigo. Lúcia chorou. Mamãe. Ela sabe que achamos o lugar dela. Tomé chutou a porta, não se mexeu. Correu até a cozinha, a porta dos fundos também trancada. Isabela socou a parede, desesperada. Estamos presos. A voz feminina retornou, agora ofegante, rente aos seus ouvidos. Esperei tanto tempo por você, filha. E então... As paredes começaram a sangrar. Filetes grossos, vermelhos escuros, escorriam do teto como se a casa chorasse sangue. Isabela segurou a cabeça. Não conseguia mais gritar. A garganta parecia sufocada. Lúcia murmurou, olhos vazios. Ela não quer mais eu. Agora ela quer a mamãe. Isabela apenas assentiu, encolhendo-se, protegendo a filha nos braços. Mamãe. Lúcia sussurrou. Eu tô tão cansada. Isabela acariciou o cabelo da menina. Eu sei, meu amor. Dorme. Mamãe tá aqui. Lúcia adormeceu rápido. Mas menos de 10 minutos depois. Começou a se debater. As mãos tremiam. A boca dizia, entre dentes. Não. Não arranha mais o meu rosto. Não. Não deixa a mamãe ver. Isabela sacudiu. Lúcia. Lúcia. A menina se sentou com um pulo, olhos revirados. Ela está no teto. Isabela olhou para cima por reflexo.
No teto, uma figura sem cabeça balançava, suspensa por cordões de sangue. Os braços longos quase tocando o chão. Tomé ativou a luz da câmera, o vulto sumiu num segundo, como se nunca tivesse existido. Isabela chorava sem som. Tomé a segurou pelos ombros. Você precisa se manter lúcida. Estamos perto de descobrir a verdade. Só mais até o amanhecer. O relógio marcou 3:17. Ao mesmo tempo, todas as luzes se apagaram. Tudo. A escuridão os engoliu. Isabela tremia. Eu não consigo mais. Não aguento mais. Ela correu até a parede. E bateu a cabeça contra ela. Tomé segurou Isabela com força. Não, Isabela. Ela gritava em prantos, os olhos completamente transtornados. Eu não sei mais o que é real. Eu não sei se sou mesmo a mãe da Lúcia. Eu não sei nem se ainda tenho uma cabeça no pescoço. O flash da lanterna de Tomé piscou algumas vezes, depois estabilizou. Ele puxou outro equipamento, um chip receptor de sinal sem fio. Tem uma fonte de transmissão fortíssima, a poucos metros. Bem atrás desta parede. Apontou para o cômodo ao lado, a parede que dividia com a casa do Sr. João Almeida. Só pode ser ele. Ele está controlando tudo de lá. Tomé encarou Isabela e decidiu. Eu vou até a casa dele. Não. Isabela apertou a filha com mais força. Ele não é humano. Ele é os olhos dela. Tomé olhou o relógio. 3:32. Ou eu vou. Ou a gente morre aqui. Ele pegou uma chave de fenda, uma lanterna, um kit de arrombamento e escalou pela janela do banheiro no andar de cima. Isabela o acompanhou com os olhos, as lágrimas escorrendo, mas ela não conseguiu detê-lo. O tempo passou arrastado. Lúcia voltou a dormir. Isabela sentou-se encostada na parede, os olhos secos, vazios. Às 4:11, ouviu um som vindo da porta da frente. O barulho da fechadura girando. E então, passos. Arrastados. Lentos. Mamãe. Mas os passos não vinham do corredor. Vinham do teto arrastando-se pelas vigas, estalando como ossos quebrando. Isabela ergueu os olhos, com a mão firme no cabo da faca que segurava desde a noite anterior. Uma voz feminina, sussurrando bem ao seu ouvido. Me dê sua cabeça. E a criança será poupada. Sai. Sai da minha cabeça. Sai. Lúcia acordou de repente, olhos arregalados. Não. Mamãe não pode ir. Ao mesmo tempo, a porta do quarto se escancarou. Ninguém do lado de fora. Somente uma cabeça de cera, caída no batente, com olhos abertos e um sorriso idêntico ao de Isabela. Ela gritou, abraçou Lúcia e se arrastou até o canto do quarto. As paredes começaram a sussurrar. Escolha. Escolha. Cabeça real ou cabeça falsa. Isabela levantou a faca, pronta para atirá-la contra a parede ou contra si mesma quando uma luz azul piscou pela janela do banheiro. Uma voz se ergueu, fraca mas firme. Isabela, não faz nada. Eu consegui abrir. Era Tomé. Ele entrou pela janela de volta, o rosto machucado, sangue escorrendo da testa. A gente encontrou a sala de controle, mas a casa dele não é só uma casa. O quê? Me dá só mais alguns minutos. Eu já estou transmitindo os dados. Temos provas. Mas você tem que aguentar. Aguenta. Isabela abraçou Lúcia e gritou. Eu escolhi. Você quer a cabeça. Então toma. Ela correu até o centro do quarto, ergueu a faca. Mas o céu de São Paulo começava a clarear. O primeiro raio de sol entrou por uma fresta da porta. A casa inteira tremeu. No teto, a sombra sem cabeça se retraiu, como se queimada pela luz. Lúcia caiu sentada no chão e murmurou pela primeira vez sem tremer. Mamãe. Ela não está mais aqui. Isabela chorou e, pela primeira vez, foi um choro de alívio. Mas seus olhos ainda estavam presos ao teto. Tomé, mesmo ferido, não parou. Pegou o notebook, conectou os dispositivos e começou a transmitir os dados do painel que havia descoberto. A rede está estável. Estou mandando tudo para alguém de confiança, Miguel, engenheiro de segurança digital em Sorocaba. Se algo me acontecer, ele saberá o que fazer. Isabela olhou para a parede onde antes estivera a sombra. Está na hora de desmascarar esse desgraçado. Tomé assentiu. O que temos aqui é suficiente. Agora só falta entregar tudo à polícia. O dia amanheceu completamente às 6:12.
A luz do sol, fina como um pedido tardio de perdão, entrou pela fresta da janela. Lúcia estava sentada na cadeira, abraçada ao coelho de pelúcia. Tomé entrou na sala com um HD externo na mão. Pronto. Copiei tudo. Imagens, câmeras ocultas, gravações de áudio direcional, fotos noturnas, o registro das atividades no painel de controle. Isso aqui é o bastante para botar aquele velho na cadeia pelo resto da vida. Para onde vamos primeiro? Perguntou Isabela. Delegacia. Vamos ver o delegado Ferreira. Mas antes. Ele olhou pela janela. Eu quero ver a casa dele. Eles atravessaram a rua. O dia ainda estava começando. Nenhuma alma nas calçadas. A casa de João Almeida parecia a mesma de sempre, talvez. Ainda mais quieta. O portão estava fechado. Tomé pulou primeiro, depois destrancou para Isabela e Lúcia. A porta da frente estava destrancada. Isabela hesitou. E se ele ainda estiver lá dentro? Tomé puxou uma barra de ferro da mochila. Se estiver, melhor ainda. Entraram. Nenhum som. A casa era escura como uma caverna. Todas as cortinas fechadas. O ar, úmido e embolorado, cheirava como se tivesse sido lacrado por anos. O corredor levava aos fundos. Tomé acendeu a lanterna e iluminou uma porta no final. Estava fechada. Girou a maçaneta. Abriu. Isabela arregalou os olhos. A sala estava coberta de monitores. 6 computadores, 2 telas grandes nas paredes, cabos por toda parte, dispositivos de transmissão, placas-mãe, e uma maquete 3D da casa de Isabela, com detalhes minuciosos. Tomé murmurou. Isso aqui é o centro de comando. Sobre a mesa, havia um dossiê intitulado Projeto Voz dos Mortos versão beta. Isabela pegou, folheou. Páginas repletas de esquemas, circuitos, descrição de algoritmos. Sistema de criação de alucinações auditivas combinado com projeção de imagens simuladas em ambiente real via câmeras ocultas. Estímulo de paranoia e fixação, especialmente eficaz em mulheres solteiras com histórico psicológico frágil. Isabela tremia de raiva. Ele sabia quem eu era. Sabia das minhas fraquezas. Lúcia apontou para uma foto sobre a mesa, uma imagem de Isabela e Lúcia no parque, claramente tirada antes de alugarem a casa. Tomé abriu outro HD. Dentro, arquivos de pelo menos 5 pessoas. Mulheres solteiras, idosos, casais recém-separados, todos haviam alugado a casa anterior, na mesma rua. Todos foram embora em poucas semanas, sem reaver o depósito. João Almeida não estava apenas vigiando, disse Tomé. Ele montou um roteiro. Criava o cenário de assombração usando tecnologia para fazer as vítimas irem embora por conta própria. Depois, ele comprava a casa por uma ninharia e repassava para terceiros. Isso é estelionato, disse Isabela. E uma violação grave da privacidade. Sem contar a ameaça a menores, gravação ilegal, abuso psicológico. Tomé apontou para o canto da sala. Ali, uma microcâmera ainda funcionava, a luz vermelha piscando. Temos imagem clara. Isso ninguém pode negar. A polícia chegou 45 minutos depois. O delegado Gabriel Ferreira liderava a equipe, com 2 agentes armados atrás dele. Tomé entregou o HD, os backups, as anotações e o mapeamento completo do sistema. Ferreira franziu a testa durante toda a explicação. E João Almeida? Onde ele está? Tomé balançou a cabeça. Não o vimos. A polícia revistou toda a casa. No porão, encontraram uma sala trancada. Ferreira arrombou a porta com um chute. João Almeida estava sentado no meio do quarto escuro. À sua frente, uma fileira de bonecas sem cabeça, penduradas por fios de cobre. O senhor está preso por diversos crimes, disse Ferreira, voz firme, levante-se. Ele levantou devagar. O olhar não era de loucura, nem de medo. Era calmo. Calculado. Vocês chegaram 3 dias mais tarde do que eu esperava, disse ele. A voz era clara. Não era mudo. Isabela recuou. Você podia falar o tempo todo. João Almeida encarou e sorriu. Você foi a primeira a sobreviver até essa fase. Eu observei você por muito tempo. Ferreira avançou, firme. Você está preso por invasão de privacidade, uso ilegal de escuta, ameaça a menor de idade e fraude patrimonial. Não vai escapar dessa. João Almeida deu de ombros. Eu só usei tecnologia. O medo de vocês é que foi a arma verdadeira. 2 policiais o algemaram.
Ele não resistiu. Ao passar por Isabela, inclinou-se e murmurou: aquela casa. Ainda tem coisas que eu não programei. Isabela congelou. Ferreira ordenou o lacre de toda a residência. Os equipamentos foram levados para o laboratório forense digital da cidade. Tomé passou o braço pelos ombros de Isabela. Acabou. A imprensa explodiu poucos dias depois. Todos os grandes jornais de São Paulo noticiaram. Sistema de casa mal assombrada falsa usava tecnologia avançada. Vítima sofreu graves abalos psicológicos. O nome verdadeiro do Sr. João Almeida foi revelado. Leandro Cordeiro Ribeiro, ex-engenheiro-chefe de IA em uma empresa de tecnologia em São José dos Campos, demitido por violação de ética profissional e desaparecido da rede jurídica por 6 anos. Ele criou um sistema de assombração falsa com o objetivo de se apropriar de imóveis de baixo custo, transformando a casa que Isabela alugava em um laboratório doentio. A Procuradoria do município entrou oficialmente no caso. Isabela passou por uma avaliação psicológica e foi reconhecida como vítima de abuso emocional por meio de tecnologia, além de considerada plenamente apta para a guarda de Lúcia. Ferreira ligou pessoalmente para ela e disse ao telefone: você sobreviveu a algo que muitas pessoas não conseguiriam. Se não fossem as provas, nunca saberíamos que isso existia. Isabela apenas respondeu baixinho: eu não preciso de elogios. Só quero que a Lúcia não tenha mais pesadelos. Ferreira ficou em silêncio por um instante. Você vai conseguir isso. A cidade vai garantir mudança de residência, proteção e indenização completa. Isabela respirou fundo. Pela primeira vez em meses, seu coração não batia acelerado de medo. 2 semanas após a prisão de Leandro Cordeiro Ribeiro, São Paulo ainda murmurava sobre a casa mal assombrada tecnológica. Os jornais da noite transmitiram trechos do depoimento dele. As pessoas não têm medo de fantasmas. Elas têm medo de si mesmas. Eu só ajudei a enxergarem isso com técnica, com precisão. Mesmo isolado, Leandro continuava calmo. A polícia descobriu 7 sistemas semelhantes instalados em outras casas que Leandro havia acessado, espalhadas por todo o Brasil. Dentre elas, 3 já haviam sido revendidas a organizações de exploração espiritual de imóveis, uma forma disfarçada de fraude imobiliária. Os crimes que ele enfrenta são extensos. Invasão de privacidade em grau grave. Gravações ilegais. Falsificação de provas com uso de tecnologia. Indução proposital de distúrbios mentais em crianças. Fraude patrimonial e coação civil. Atos organizados para apropriação de imóveis. O Ministério Público da cidade recomendou a pena máxima, 25 anos de prisão sem direito a condicional. Isabela assistia ao noticiário da noite de seu novo apartamento, concedido por exceção pela Prefeitura de São Paulo. O apartamento ficava no bairro Vila Mariana, perto do parque, de uma escola infantil, e era ensolarado. Lúcia coloria sentada à mesa. Usava tons de laranja, verde e amarelo, não mais preto e vermelho como antes. Um pequeno detalhe, mas suficiente para fazer Isabela chorar por dentro. Uma manhã, ao sair do prédio, ela viu o inspetor Ferreira esperando no carro. Bom dia, dona Isabela, ele sorriu de leve. Achei melhor não subir. Mas, temos novidades. O que houve? Ela perguntou. Ferreira entregou um envelope. Esta é uma decisão do Conselho Municipal. A senhora e a Lúcia foram reconhecidas como vítimas especiais em um caso de crime tecnológico de nível nacional. Isabela abriu o envelope, os olhos arregalados. Isso é um auxílio financeiro único. Garantia de contrato de aluguel por 5 anos. E você foi selecionada para um programa de reintegração com acompanhamento psicológico gratuito e vigilância protetiva até o fim do processo judicial. Isabela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu nunca imaginei que um dia alguém voltaria a confiar em mim. Ferreira olhou para ela, com sinceridade na voz. Você sobreviveu a algo que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. Não apenas protegeu sua filha, mas impediu que muitas outras fossem vítimas. Isabela assentiu, com um sorriso comovido. Obrigada por não me tratar como uma louca. Ele sorriu de volta. Eu também perdi minha esposa num acidente. Essa dor faz a gente confundir realidade com assombração. Mas você nunca parou de lutar, mesmo quando ninguém acreditava. Isabela apertou a mão dele, como um gesto de agradecimento silencioso. Ela levou Lúcia a um centro psicológico infantil especializado.
A doutora Natália Silveira, terapeuta experiente, ficou responsável pelo caso da menina. Após 2 encontros, ela avaliou: Lúcia não precisa de medicação. Só precisa de um ambiente seguro e tempo. O mais impressionante é que ela ainda tem imaginação e ainda acredita no amor da mãe. Isabela apertou a mão da doutora. Houve momentos em que achei que perderia minha filha para sempre. Natália sorriu. Mas você fez a escolha certa. Não entregou sua filha à escuridão. Você mesma entrou nela e a trouxe de volta. Isabela sorriu leve. Pela primeira vez em tanto tempo, sem medo no coração. Tomé veio visitá-las num sábado à tarde. Vestia camisa, estava barbeado e trouxe 2 copos de café com leite. Uau, brincou ele, vocês duas parecem propaganda de cereal matinal. Isabela riu. Primeira vez em anos que não preciso lavar uma faca de frutas antes de dormir. Lúcia correu para abraçá-lo. Você trouxe coelhinho novo para mim. Tomé se abaixou. E o antigo? Ela levou embora. Agora eu não preciso mais dela. Ele entregou o novo coelhinho. Os olhos de Isabela marejaram, não pelo brinquedo, mas pela voz da filha, clara. Firme. Natural. Sem hipnose. Sem sussurros. Você lembra do que aconteceu? Isabela perguntou. Lúcia assentiu devagar. Eu lembro da sombra no teto. Lembro da mamãe me abraçando bem forte. Mas agora tá tudo bem. Porque a mamãe venceu. Tomé cutucou Isabela. A menina fala melhor que você. Ela riu alto, sem conseguir conter as lágrimas. Em um dia de março, o julgamento de Leandro teve início. Isabela não compareceu à sala de audiência, mas o vídeo exibido no tribunal deixou todos em silêncio por vários minutos. Uma silhueta branca se arrastando no teto. Uma menina murmurando em transe. A sentença foi clara. A violação da integridade psíquica humana por meio da tecnologia, com intenção de manipular, aterrorizar e se apropriar, é um dos novos crimes do século XXI. O réu Leandro Cordeiro Ribeiro é condenado a 27 anos de prisão sem direito à apelação, com confisco de todos os bens tecnológicos. Ferreira mandou uma mensagem para Isabela logo após a audiência. Acabou. Ela respondeu. Enfim, a luz. A vida foi voltando, pouco a pouco. Lúcia começou numa nova escolinha. Fez amigos. Um dia, a professora contou. Hoje, Lúcia falou sobre a mãe na frente da turma. Disse que a mãe é a pessoa mais corajosa, mais forte que sabe lutar contra fantasmas. Naquela tarde, Isabela abraçou a filha com força, emocionada. Eu não preciso ser forte. Só preciso que você acredite em mim. Lúcia sorriu largo. Eu sempre acredito, mãe. À noite, as duas comeram pizza, um novo costume dos domingos. Isabela olhou pela janela, onde as luzes da cidade brilhavam em dourado. Pensou na antiga casa da Rua da Pedra, número 18. Estava lacrada pela justiça, transformada em prova criminal. Diziam que seria demolida. Mas Isabela já não se importava. Não porque não sentisse mais medo, mas porque sabia que o que assombrava não era a casa, era o silêncio do medo. E agora, ela já tinha falado. Já tinha se erguido. Já tinha passado por isso. Esta história é um alerta profundo sobre a crueldade escondida sob o verniz da tecnologia moderna. O maior medo não vem dos fantasmas, mas da solidão, da dúvida e do trauma emocional. Mas mesmo na escuridão mais desesperadora, a coragem, o amor de mãe e a fé ainda podem guiar o ser humano rumo à saída. Acredite sempre no seu instinto, denuncie quando for violado e lute para proteger o que é precioso mesmo que o mundo vire as costas. A verdade sempre vence, quando o ser humano se recusa a desistir. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.